E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI, focado na certificação do P300. Bom, nas últimas aulas a gente falou ali um pouco de relacionamentos, a gente falou de modelos de dados, etc. E a gente falou sobre tabelas de dimensão, tabela fato. E hoje a gente vai falar sobre uma tabela de dimensão que ela é bem importante aqui quando a gente fala de Power BI, tá? Que são a tabela de datas, tá? Quando eu falo datas, são datas mesmo de dias, etc. Porque o que que acontece? Tá. Bom, vamos tentar explicar aqui. Vamos supor que cada coluna que você tem ali dentro, cada tipo de coluna que você tem no tipo de data ali, o que que o Power BI faz se você tem isso ativado, tá? Você tem uma opção que provavelmente ele já vem ativado, que ele cria pra gente ali tabelas automáticas de datas para que ele consiga fazer todos os processos, quando você vai fazer qualquer tipo de cálculo ali de data e etc, utilizando DAX ou filtros, etc, ele vai utilizar essas tabelas que ele criou automaticamente para que ele consiga fazer esses cálculos, tá? Então vamos supor ali você tem uma tabela de fato, tá? Uma tabela fato que tem ali a data do pagamento e a data da entrega. Então, ali ele vai criar duas tabelas de datas, porque você tem duas colunas de datas, tá, conectadas a essa tabela. Você não vê essas tabelas criadas, tá? Você não tem controle sobre elas, mas elas ficam ali no seu modelo. Então, para cada coluna que você tiver ali de data, ele vai criar uma tabela que vai desde a primeira data até a última data daquela coluna, para que ele consiga fazer todos esses cálculos ali de inteligência de tempo, né? Bom, e por que que isso é importante, tá, a gente saber? Porque se você tem várias tabelas e etc., o seu modelo é muito grande, isso faz com que você crie muitas novas tabelas ali dentro do Power BI. Você não cria, né? Isso é criado automaticamente e o seu modelo pode ficar pesado, tá? Então, o que que é recomendável, tá? O recomendável é você desativar essa função, tá? E você criar uma tabela de data, tá? Aqui eu acho que eu não vou explicar aqui como faz para criar essa tabela de data, mas eu acho que mais o conceito do que é uma tabela de data, tá? E para que a gente consiga entender, tá? Falando em certificação, tá? O que que ele pede ali quando eu vi algumas questões? Ele pede para você fazer criar as conexões ali entre essas tabelas de datas e tabela quando você tem mais de uma coluna, etc. Que aí você tem você tem, como que eu posso dizer? Você tem relacionamentos ativos e inativos, né? Ele também pergunta ali para você como que você faz para criar essa tabela de datas, tá? Ele fala que, por exemplo, você tem vários modelos você tem uma tabela com várias colunas de data e só que o seu modelo está muito pesado. Aí ele pede como que você pode otimizar isso, tá? Aí você tem as opções, né? Você desativa a data automática, você cria uma tabela de data e faz com que e transforma essa tabela como uma tabela oficial, tá? Então vamos supor que você tem ali 4, 5 colunas que você tem como data na tabela fato. Você desativa essa opção e você cria uma tabela de dimensão que é de datas que você vai conseguir utilizar essas cinco. Vai ter o mesmo funcionamento, só que com uma tabela só, tá? Bom, vamos aqui. Eu peguei a foto aqui, tá? Eu pedi pro chat GPT girar pra gente, tá? Então aqui, a Power BI, Date Table, né? Tabela de datas. O que que é? Tabela que contém todas as datas em um intervalo contínuo, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente fala de tabela de datas, você vai ter sempre precisar que essa tabela de datas ela abranja pelo menos a primeira data que você tem ali de todos os dados, de todas as tabelas que você tem ali no seu Power BI, você precisa ter nessa tabela a primeira data até a última em ordem, em linha contínua, tá? Quando eu ligo de linha contínua, tá? Não sei se esse é o melhor termo, mas que vá todas as datas, vai, por exemplo, de 1 de janeiro até a 31 de dezembro, todas as datas seguidas de todos os anos que você tiver ali sem pular, tá? Não é porque o seu banco de dados, desculpa, a sua tabela ali, só tem dados de dia da semana que a sua tabela data vai ter só de dias de semana. Precisa ter todos os dados, todos os dias, tá? Sem pular nenhum dia. Então, inclui final de semana, feriado, você precisa ter todos esses dias de valores únicos, tá? Então, essa coluna vai ter que ter todos esses dias e são valores únicos, você não pode ter valores duplicados, tá? Bom, usadas para análise temporais no Power BI, tá? Então, tudo que você for fazer de análise temporal, você vai precisar de uma tabela dessa para que o Power BI consiga fazer os cálculos, tá? Caso você não tenha essa tabela, o Power BI vai falhar ali em fazer cálculos de DAX, etc. Fazer, como por exemplo, subtrair datas, pegar valores do ano passado e esse tipo de coisa.
necessários para a função de Time Intelligence, né? Que aí que a gente fala o year last year, que é para você pegar a fazer esses cálculos, né? Por exemplo, comparar um valor de hoje com esse mesmo valor no ano passado. Se você não tem essa tabela de data, você não consegue fazer isso. Bom, colunas comuns, tá? Que a gente tem ali dentro dessa tabela de dados. Aqui é a data, né? Então, contínua, sem falhas, como eu falei anteriormente, você não pode pular datas, precisa ter todas as datas, tá? Desde a primeira data da sua tabela até a última data disponível. Então, contínuas e sem falhas, sem duplicidade, tá? Então, o que é geralmente coloca na tabela de dados, né? Ano, trimestre, mês, nome do mês, semana. Então, você consegue colocar tudo isso de informação que você quiser ali dentro daquela tabela de data, tá? Como criar? Aqui eu não vou falar muito sobre como criar, tá? Não vou criar isso aqui manualmente, porque na certificação ele não pede para você criar, né? É mais você saber a teoria. Talvez eu até traga uma aula aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou fazer depois aqui com DAX, né? Vou criar uma tabela calculada, mas aqui eu não quero entrar muito nessa parte de criação, tá? Mas você pode colocar aqui um auto date time, que é aquela que eu falei que vem automático, ou você tem uma tabela de dados que você marca como table, né? Você pode fazer isso via DAX, ou você pode fazer isso via Power Query ali na tabela como N, tá? E boas práticas, sempre marcar a tabela de datas como a tabela de data, tá? Então, sempre que você tiver uma tabela de data, você marca isso como uma tabela de data. Usar apenas uma date table para o modelo. Então, como eu falei anteriormente, o certo, um jeito mais profissional é você desativar a criação automática e você realmente criar uma tabela, tá? E garantir que a coluna data seja contínua sem buracos. Então, é o que eu te falei, você precisa ter essa coluna. É necessário você ter da primeira data disponível em toda a sua base, de todas as suas tabelas, e a última data disponível, tá? Para que você não tenha nenhum problema. E sempre sem pular, sem nenhuma falha, tá? Bom, vamos aqui no Power BI, tá? Vou te mostrar onde que fica isso, tá? Se a gente vir aqui em arquivos, sobrenome, tá? Desculpa. Arquivos, opções de configurações e opções, a gente tem em dois locais, tá? A gente tem ou aqui na parte global em carregamento de dados. Aqui o global é quando você faz essa alteração, ele vai alterar para todos os arquivos que você abrir do Power BI. Aqui em inteligência de dados temporais, você tem essa opção data hora automática para os novos arquivos. Se eu clicar aqui, ele vai dizer: para os novos arquivos, por padrão, cria automaticamente uma tabela de data oculta para cada campo no modelo que um tipo de dados data hora é possível ativar ou desativar isso por carregamento de dados em arquivo atual nesse diálogo. Então, é o que eu falei, né? Cada coluna que você tiver de data, ele vai criar uma tabela e vai fazer essa conexão ali, uma relação que você não vai conseguir ver, mas você vai ter essa relação entre essas duas tabelas, tá? E aqui você pode desmarcar ou marcar, tá? Eu recomendo aqui você deixar desmarcado e você criar a tabela de data, tá? E aqui também a gente tem no arquivo atual um carregamento de dados, caso você queira desativar sopros para esse arquivo, tá? Lembrando que, caso você tenha um modelo muito grande, tá, com várias colunas, etc., isso faz com que o seu modelo ele possa ficar mais pesado. Então, se na prova de certificação ele perguntar o que que você pode fazer para deixar o modelo mais leve, né, sem estar muito pesado, sempre pensa também ali em coisas como remover colunas desnecessárias, você distribuir visuais entre diversas páginas, mas também essa parte de você desativar a coluna de data não, a criação de tabela de data automática, tá? Bom, se eu vir aqui no transformar dados, tá? A gente já tem uma coluna de data que eu criei, tá? Então, se a gente vir aqui de data, a gente tem o data ID e a gente tem aquela coluna que eu te falei que aqui é a data completa, tá? Então, aqui a gente tem todas as datas da nossa base de dados aqui e nenhuma duplicada, tá? Que é o que eu falei para vocês. Então, você precisa ter uma lista extensa aqui de todas as datas que você tem nessa tabela e não pode ser datas duplicadas. É que a gente tem informação de ano, mês, dia, trimestre e dia da semana, tá? Então aqui ele funciona muito bem aqui. Ele vai funcionar caso eu queira fazer qualquer tipo de autorização, tá? Se eu vim aqui, a gente verificar que a gente tem essa tabela de dimensão data aqui e ela tá ligada para nossa tabela fato vendas, tá? Então faz com que todo tipo de alteração que eu fizer ali, todo tipo de cálculo de data que eu fizer, ele vai funcionar aqui. Ele tá marcado ali, né? Eu não cheguei a desmarcar, mas eu vou desmarcar, tá? A opção de criar as tabelas automáticas, mas como por exemplo aqui eu tenho a data completa, ele criaria uma coluna de data aqui, é como se eu tivesse uma tabela de data aqui criada invisível que ela vai estar fazendo conexão com essa data completa, tá? Então é por isso que a gente precisa desativar para que ele não crie várias tabelas a mais, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente cria, tá? Eu vou pegar esse código aqui que eu já tinha pronto. Se a gente vir aqui e clicar aqui em nova tabela,
e colar, deixa eu só colar esse código aqui. Ele cria pra gente uma tabela aqui, tá? Então a gente tem uma tabela aqui que eu não vou explicar aqui agora as formas que a gente vai passar pela parte de DAX mais pra frente, tá? Mas ele vai criar aqui uma tabela contínua, tá? De 2018 até 2030 e a gente tem todas as datas aqui, ó, 1 do 7, etc, 2018, depois a gente vai passando por aqui até o final, tá? Então a gente consegue ter todas essas informações aqui para criar uma tabela de data. Como eu já tenho uma tabela de data, não preciso disso daqui, tá? Eu vou remover. Mas você pode criar essa tabela de data tanto no Power Query quanto aqui por DAX, ou você cria manualmente ali no Excel, tá? Bom, eu tenho aqui a tabela de data, tá? Então a gente já tem essa tabela de data. Como que a gente faz para marcar uma tabela como data, tá? Se eu vim aqui em dimensão data, clicar com o botão direito, eu tenho aqui marcar como tabela de data. Se eu clicar aqui, ele vai vir aqui normal, né? Então, para permitir a criação, lembre-se que todas as gestões. E aqui eu posso clicar aqui, marcar como tabela de datas. Você vai precisar escolher a coluna, né? Eu vou escolher aqui a data completa, validado com êxito. Vou dar um salvar aqui. E agora, sempre que a gente for fazer qualquer coisa que seja relacionado a Time Intelligence, né? Inteligência de tempo, ele vai utilizar essa tabela e essa coluna aqui que eu coloquei o data completa para que ele faça esses cálculos, tá? Bom, eu peguei outra imagem aqui, tá? Que a gente vai ter aqui os prós e os contras, tá? Os prós de você utilizar o data automático, tá? Ela é gerada automaticamente, então você não precisa fazer essa criação, né? Ela é muito mais simples. Habilita algumas funções de inteligência por padrão, então como ele é criado automaticamente, você vai conseguir fazer todos os cálculos de time intelligence sem nenhum problema. Simplifica a criação e o gerenciamento do modelo, né? Ele vai ser criado automático, você não precisa se preocupar com isso. E não existe conhecimento avançado de DAX, então você não precisa ter nenhum conhecimento para fazer a criação dessa tabela ou você fazer isso via Power Query, tá? Os contras são ocultas, não podem ser personalizadas, então você não tem nenhum controle ali de alteração e etc. Criada para cada campo de data aumenta o tamanho do modelo. Então, o que eu falei para vocês, né, ele deixa o modelo mais pesado, porque você vai ter muito, dependendo de quantos campos de datas você tiver, mais tabelas você vai ter e mais conexões, tá? Não podem ser ativadas ou desativadas por tabela, então você não pode desativar uma, ativar outra. Sempre que você tiver a opção ativada, todas as tabelas vão estar ativas, tá? Você não tem esse controle. E hierarquia não são totalmente adequadas. Exemplo, mês agrupa todos os anos. Então, por exemplo, você não tem um filtro ali que você consegue fazer só por um mês. Você, sempre que tiver ali por mês, você vai ter todos os meses, tá? Você não tem essa parte de hierarquia. Bom, então é isso, tá? Aqui a parte de coluna de dados, sempre de data, né? Desculpa. É sempre importante você saber esse conceito, tá? Vai cair com certeza na prova de certificação e ele vai perguntar para você ou de como você consegue deixar o modelo mais leve, ou como você faz a criação dessa tabela, que ele não vai pedir código para você, né? Mas ele vai te perguntar os conceitos, né, que a gente falou aqui, e eu acho que é isso, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser mandar uma mensagem, meu LinkedIn também está aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.